No cenário em constante mudança do mar aberto, fica claro que uma nova era de pirataria chegou, trazendo uma onda de progresso inimaginável e um poder sem igual. Esses piratas modernos possuem um arsenal de armas impressionantes e utilizam táticas que desafiam a imaginação. Como esses piratas representam uma ameaça tão grande aos navios da Marinha dos Estados Unidos? Por que, ao verem um navio da Marinha dos Estados Unidos, eles se sentem confiantes o suficiente para se aproximar? Quem está realmente por trás deles? A resposta pode te surpreender. A pirataria ainda existe hoje, especialmente em lugares como a Ásia do Sul, América do Sul e o Mar Vermelho. Os piratas somalis, que têm ganhado muita atenção ultimamente, devem sua ascensão ao colapso do governo de Said Barre no início dos anos 1990. Esse caos permitiu que barcos de pesca de arrasto internacionais explorassem suas águas, expulsando os pescadores locais. Em meados dos anos 2000, esses piratas começaram ataques organizados a navios, atingindo o auge com o sequestro do superiate francês Le Ponant em 2008. A libertação do navio mediante um resgate impressionante de 1.700.000 euros desencadeou um boom da pirataria, impulsionado por uma ganância imensa. Mas a pirataria não é apenas um problema da Somália. Piratas nigerianos visam cargas de petróleo, já os do Caribe se envolvem com o tráfico de drogas. Na Baía de Bengala, navios locais correm mais risco que internacionais. A pirataria moderna assume duas formas: pequenos piratas motivados por saques rápidos e grandes grupos organizados inseridos em redes criminosas complexas, com objetivos que vão além do simples saque. Táticas e técnicas empregadas pelos piratas modernos. Os piratas modernos empregam uma variedade de táticas versáteis. Para se aproximarem de seus alvos, eles podem se passar por pescadores ou usar chamados de socorro enganosos. Eles também podem focar em um grande navio mercante e usar barcos rápidos para se aproximar. Ao abordar embarcações-alvo, eles usam ganchos de abordagem, escadas e pequenos barcos, estando armados com armas automáticas e armamento pesado, como granadas propelidas por foguete e canhões antiaéreos. Quem diria que os piratas teriam tudo isso? Mas tem mais. Algo que torna esses piratas ainda mais perigosos é o fato de que eles têm acesso à tecnologia avançada, incluindo radar, sonar e vários dispositivos de comunicação. Além disso, eles podem empregar táticas como o uso de navios-mãe para transportar barcos de ataque menores, utilizar drones para vigilância e reconhecimento, e até mesmo realizar ataques cibernéticos para desativar os sistemas de comunicação e navegação das embarcações-alvo. Essas táticas permitem que os piratas modernos realizem suas operações com maior eficiência, rapidez e letalidade, representando desafios significativos para as forças de segurança marítima em todo o mundo. Com essas vantagens, os piratas modernos desenvolveram estilos de ataque distintos que diferem significativamente dos piratas tradicionais. Além disso, prender piratas modernos apresenta desafios semelhantes aos enfrentados pelos piratas do passado. As autoridades policiais muitas vezes não têm jurisdição e autoridade sobre mar aberto, e muitos países não possuem forças policiais aquáticas ou militares dedicadas para lidar efetivamente com incidentes de pirataria. Piratas e caçadores ilegais continuam a usar bandeiras falsas como forma de escapar da perseguição e semear confusão. Mesmo navios legítimos podem envolver uma teia complexa de propriedade, fretamento, operações e tripulantes multinacionais. Podem ser registrados sob bandeira de conveniência sem ligação direta com as entidades envolvidas. Determinar a responsabilidade por uma embarcação específica já representa um grande desafio por si só. O que é pior é que se sabe que piratas contemporâneos têm conexões com entidades governamentais e grupos do crime organizado. Por exemplo, piratas que atuam em regiões como a Somália e o Extremo Oriente frequentemente têm vínculos com essas entidades. Em alguns casos, há relatos de que piratas no Mar do Sul da China operam até mesmo com a proteção ou apoio do governo chinês. Por outro lado, certos piratas exploram a ausência de presença e fiscalização do governo, como ocorre próximo ao Brasil, onde a falta de uma guarda costeira ou autoridade marítima equivalente cria um ambiente propício para atividades de pirataria.
Então surge a pergunta: em quem se pode confiar? Outro grande obstáculo para erradicar a pirataria está no fato de que suas causas profundas frequentemente têm dimensões internacionais. No entanto, as culturas piratas tendem a ser localizadas e resistentes a soluções internacionais, o que dificulta abordar o problema de forma eficaz em escala global, embora a Marinha dos Estados Unidos tenha tentado contribuir da melhor forma possível. O papel da Marinha dos Estados Unidos. Ao longo da história, os Estados Unidos têm participado ativamente no combate à pirataria e na manutenção da segurança marítima. Um objetivo fundamental nesse sentido é garantir controle superior sobre os mares, projetar poder de forma eficaz e dissuadir possíveis adversários. Proteger os ativos marítimos, incluindo embarcações, portos e infraestrutura crítica contra uma variedade de ameaças, como pirataria, terrorismo e atividades ilegais, é uma responsabilidade crucial. Também, os submarinos de mísseis balísticos são essenciais para a estratégia de dissuasão nuclear do país. Esses submarinos, armados com mísseis balísticos intercontinentais, oferecem uma capacidade segura de segundo ataque, dissuadindo potenciais adversários de lançarem um ataque nuclear contra os Estados Unidos ou seus aliados. Também vale ressaltar que a Marinha dos Estados Unidos participa ativamente de cooperação internacional e parcerias com outras marinhas e organizações marítimas ao redor do mundo. Essas parcerias colaboram para aprimorar a segurança marítima, promover a interoperabilidade e facilitar o compartilhamento de informações, exercícios conjuntos e esforços de desenvolvimento de capacidades. Demonstrando uma postura firme contra a pirataria, a Marinha dos Estados Unidos participa ativamente de uma força-tarefa internacional conhecida como Força-Tarefa Combinada 151 ou CTF-151. Esse esforço colaborativo emprega técnicas avançadas de vigilância utilizando navios e aeronaves para monitorar de perto os oceanos do mundo. Como você deve imaginar, é inegável a importância estratégica da Marinha dos Estados Unidos controlar as rotas de comércio marítimo. Como uma superpotência global, os Estados Unidos têm um interesse direto em proteger sua prosperidade econômica, segurança energética, defesa nacional, capacidade de projeção de poder e influência internacional. Ao dominar essas rotas, a Marinha dissuade adversários, protege interesses dos Estados Unidos e garante a segurança dos territórios e aliados americanos. Além disso, o controle sobre essas rotas permite que a Marinha projete poder e responda rapidamente a ameaças ou crises emergentes, fortalecendo as capacidades de defesa da nação, algo que é levado muito a sério. Falando nisso, a projeção de poder é uma ferramenta essencial usada pela Marinha dos Estados Unidos contra a pirataria. Por meio de uma presença visível em regiões propensas à pirataria, a Marinha atua como um fator de dissuasão para potenciais piratas. Ao criar navios de guerra, aeronaves e outros recursos, a Marinha mostra prontidão para responder rapidamente a ameaças de piratas, desencorajando a pirataria pelos riscos envolvidos. Essa abordagem proativa ajuda a prevenir ataques antes que eles ocorram e contribui para a redução de incidentes de pirataria. A projeção de poder permite que a Marinha dos Estados Unidos responda rapidamente a incidentes de pirataria. Ativos navais estratégicos podem interceptar e interromper rapidamente atividades piratas, dando apoio essencial a embarcações ameaçadas. Operações de interdição marítima, incluindo a abordagem e apreensão de embarcações suspeitas, desmantelam redes de pirataria e facilitam a responsabilização judicial dos envolvidos. Além disso, os ativos aéreos da Marinha, como aeronaves baseadas em porta-aviões e de patrulha marítima, realizam ativamente missões de vigilância e reconhecimento para garantir a superioridade aérea. Essa cobertura aérea aumenta a consciência situacional e auxilia na detecção precoce de atividades piratas, permitindo respostas rápidas e eficazes. Desafios enfrentados. Os Estados Unidos são atualmente o único país capaz de estender sua influência além de suas fronteiras, especialmente no vasto domínio marítimo. Consequentemente, argumenta-se que os Estados Unidos deveriam assumir a liderança no combate à pirataria, assim como a Grã-Bretanha fez no século XIX. No entanto, existem desafios práticos significativos associados a esse tipo de iniciativa. O principal obstáculo é a imensa extensão do mar onde os piratas somalis atuam, uma área aproximadamente 4 vezes maior que o Texas.
Patrulhar efetivamente essa região, que abrange cerca de 1.300 milhas náuticas de litoral, exigiria um compromisso substancial de recursos navais. Atualmente, a Quinta Frota dos Estados Unidos mantém de 5 a 10 navios na área ao mesmo tempo. Além disso, a União Europeia e a OTAN também destacaram forças navais. E outros países como China, Rússia, Índia, Arábia Saudita e Malásia já contribuíram ou planejam contribuir com recursos navais para operações antipiratária na região. No entanto, devido ao tamanho da área, continua sendo impraticável manter uma presença naval contínua capaz de dissuadir ou derrotar efetivamente os piratas. Os principais oficiais da Marinha dos Estados Unidos enfatizaram que combater a pirataria exige esforços tanto marítimos quanto terrestres, já que a questão é mais complexa do que simplesmente armar navios comerciais. O almirante Gary Roughead, chefe de operações navais, afirma que os piratas não vivem no mar, mas sim em terra, onde também realizam suas lucrativas transações financeiras. Abordar a dimensão terrestre é essencial ao discutir a erradicação da pirataria, disse ele a repórteres após um discurso em uma conferência da Liga Naval. Em outro episódio, em um incidente recente, em 2009, comandos da Marinha dos Estados Unidos resgataram com sucesso o capitão americano Richard Phillips de piratas somalis, matando 3 homens armados no processo. Outro suspeito de pirataria foi preso e levado aos Estados Unidos para procedimentos legais. Após esse incidente, alguns legisladores dos Estados Unidos propuseram o envio de forças militares americanas em navios comerciais, uma medida à qual o Pentágono se opõe. Você sabe por que o Pentágono é contra isso? Conte nos comentários. De qualquer forma, autoridades dos Estados Unidos pediram um esforço internacional coordenado para combater a pirataria, o que envolve implementar novas estratégias para processar e prender piratas, rastrear e congelar seus ativos financeiros e garantir a libertação dos navios que ainda estão sendo mantidos como reféns na região. A resposta da Marinha dos Estados Unidos: como já sabemos, a pirataria tem sido um problema persistente que assola os oceanos do mundo há muito tempo, e a Marinha dos Estados Unidos tem uma longa história de envolvimento em operações de combate à pirataria que remonta aos primeiros anos do país. Durante o governo do presidente Thomas Jefferson, o país enfrentou a Primeira Guerra da Barbárie, que foi um dos seus primeiros conflitos no exterior. O conflito começou pelos ataques constantes dos piratas da Barbárie a navios mercantes americanos. Para proteger os interesses americanos e garantir o fluxo contínuo do comércio, o presidente Thomas Jefferson decidiu enviar forças militares contra os piratas. Os comodores Stephen Decatur e Edward Preble se destacaram como figuras notáveis associadas aos esforços americanos de combate à pirataria nos anos seguintes. Atualmente, a Marinha dos Estados Unidos adotou uma abordagem multifacetada para enfrentar a ameaça dos piratas ao comércio marítimo e à segurança dos marinheiros. Uma estratégia importante é usar métodos de dissuasão não letais diante dessas ameaças. Canhões de água são amplamente usados contra a pirataria, lançando jatos potentes que impedem piratas de embarcar em navios mercantes. Esses dispositivos também podem dificultar o movimento de barcos piratas ao enchê-los rapidamente de água. Dispositivos sônicos, lasers ofuscantes e dispositivos acústicos de longo alcance são outras ferramentas usadas para desorientar e afastar possíveis atacantes, oferecendo um meio de defesa seguro e não letal. O reforço dos navios é mais uma tática crucial empregada pela Marinha dos Estados Unidos, embora não seja muito conhecida. Isso envolve equipar embarcações navais e navios comerciais com medidas físicas para dificultar o embarque por parte de piratas. Exemplos incluem arame farpado, barreiras anti-escalada, portas reforçadas e cidadelas fortificadas. Todos esses elementos criam obstáculos formidáveis e aumentam significativamente a dificuldade dos piratas em acessar os navios e suas cargas valiosas. A Marinha promove ativamente as melhores práticas de gestão, também conhecidas como BMPs, no setor de transporte marítimo. Seguir esses protocolos aprovados pela indústria aumenta a preparação e a capacidade de resposta dos navios, reduzindo a vulnerabilidade a ataques de piratas. Além disso, a vigilância aérea desempenha um papel vital nas operações antipiratária da Marinha dos Estados Unidos.
Helicópteros e veículos aéreos não tripulados são utilizados para uma vigilância aérea extensa, cobrindo áreas vastas de forma eficiente e fornecendo informações em tempo real para os navios da Marinha e autoridades marítimas. Isso aumenta a consciência situacional, facilita respostas rápidas a incidentes de pirataria e garante o uso eficaz dos recursos navais. Como dizem, é melhor prevenir do que remediar, por isso a Marinha dos Estados Unidos deve estar sempre atenta. O compartilhamento colaborativo de informações é outro pilar dos esforços antipiratária da Marinha dos Estados Unidos. A Marinha participa ativamente de iniciativas como o Centro de Segurança Marítima do Chifre da África e o Centro de Relatórios de Pirataria do Bureau Marítimo Internacional. Ao compartilhar inteligência, relatórios de incidentes e tendências de pirataria com parceiros internacionais, a Marinha amplia a compreensão das atividades de pirataria e apoia respostas coordenadas. Fortalecer capacidades em áreas suscetíveis à pirataria é prioridade para a Marinha dos Estados Unidos. Você pode estar se perguntando, o que significa fortalecimento de capacidades? Bem, por meio de programas de treinamento, exercícios conjuntos e fornecimento de equipamentos e recursos, a Marinha dos Estados Unidos fortalece as capacidades das marinhas e guardas costeiras regionais. Essa abordagem colaborativa permite que forças regionais combatam eficazmente a pirataria em suas águas e promovam um ambiente marítimo mais seguro. Além disso, a Marinha dos Estados Unidos atua ativamente para conscientizar o público sobre a pirataria e na educação dos marinheiros sobre as melhores práticas. Através de sites, publicações e programas, eles divulgam informações à comunidade marítima, capacitando marinheiros com o conhecimento necessário para reduzir riscos de ataques piratas e garantir sua segurança. Essas táticas e estratégias em conjunto formam uma abordagem abrangente e adaptável empregada pela Marinha dos Estados Unidos para combater a pirataria. Uma pergunta interessante para responderem nos comentários. Levando em consideração todas as medidas e táticas da Marinha dos Estados Unidos, vocês acham que os piratas vão se adaptar e ainda representar uma ameaça significativa? Contem pra gente! Procedimentos de segurança da Marinha dos Estados Unidos. A Marinha dos Estados Unidos implementou procedimentos de segurança abrangentes para proteger navios vulneráveis contra a pirataria e garantir operações marítimas seguras. Um aspecto crucial da estratégia deles é a prática de escolta, onde recursos navais são mobilizados para impedir ataques de piratas e oferecer proteção para navios sob ameaça. Vamos analisar os principais componentes desses procedimentos. A Marinha dos Estados Unidos avalia ameaças para identificar navios mais vulneráveis a ataques de piratas. Fatores como áreas de risco de pirataria, incidentes recentes, relatórios de inteligência e condições de segurança são considerados durante essa avaliação. Após identificar um navio vulnerável, a Marinha colabora com companhias de navegação, autoridades portuárias e partes interessadas para planejar a escolta. Essa coordenação garante uma comunicação eficaz e o uso ideal dos recursos disponíveis. Meios navais, que vão desde navios de guerra até unidades de segurança especializadas, são empregados com base em fatores como nível de ameaça, tamanho do navio, requisitos operacionais e recursos disponíveis. Esses meios são equipados com tecnologia avançada e operados por pessoal altamente treinado para aumentar a segurança do navio escoltado. Um fator crucial que não deve ser esquecido é a comunicação e a coordenação entre o navio escoltado e a escolta naval. O navio escoltado mantém contato regular, compartilhando informações vitais como posição, rumo, velocidade e quaisquer atividades ou ameaças suspeitas observadas. Essa troca de informações em tempo real permite que a escolta naval ajuste as táticas e responda prontamente a riscos emergentes. Algo interessante a se notar é que existem regras de engajamento estabelecidas para garantir a conduta adequada do pessoal naval durante as operações de escolta. As ROE definem as ações autorizadas em resposta a ameaças ou atos de agressão. Ao seguir essas diretrizes, a escolta naval opera dentro dos limites legais enquanto fornece proteção eficaz ao navio escoltado. Medidas táticas, incluindo manter uma presença visível, realizar patrulhas e utilizar dispositivos de dissuasão não letais, aumentam ainda mais a segurança e desencorajam possíveis piratas.
Também existem planos de contingência desenvolvidos para lidar com incidentes de segurança, emergências ou tentativas de violar o perímetro de segurança. Talvez você se pergunte, o que são planos de contingência? Bem, de forma simples, são estratégias ou planos de ação pré-estabelecidos, criados antecipadamente para gerenciar e mitigar o impacto de possíveis eventos ou situações futuras que possam interromper as operações normais ou representar riscos. Esses planos permitem respostas rápidas e coordenadas para proteger o navio escoltado e sua tripulação. É importante observar que os planos de contingência específicos e os procedimentos operacionais da Marinha dos Estados Unidos relacionados à pirataria geralmente são classificados e não são divulgados publicamente em detalhes, o que faz sentido. Portanto, continua sendo um mistério como eles os formulam. Avanços tecnológicos e desafios futuros. Os avanços em sistemas de vigilância, comunicação e proteção de embarcações avançaram significativamente no aprimoramento da segurança marítima. No entanto, a inovação contínua é necessária para enfrentar os desafios futuros, especialmente nas áreas que estamos prestes a discutir. Como era de se esperar, criminosos e adversários adaptam continuamente suas táticas, tornando necessárias contramedidas inovadoras. Isso inclui lidar com ameaças cibernéticas sofisticadas, técnicas de pirataria em evolução e o possível uso indevido de sistemas não tripulados para atividades ilícitas. O que é realmente surpreendente e até difícil de acreditar é que os piratas modernos estão usando cada vez mais táticas cibernéticas para coletar informações, rastrear embarcações e identificar vulnerabilidades. Mas tenha em mente que operações marítimas em áreas remotas, como o Ártico ou regiões de águas profundas, apresentam desafios únicos. Esses ambientes geralmente apresentam condições climáticas extremas e infraestrutura limitada, tornando a vigilância, a comunicação e a proteção das embarcações mais difíceis. A Marinha dos Estados Unidos desenvolve tecnologias e sistemas especializados para suportar condições adversas e garantir cobertura confiável em áreas remotas. No entanto, é desnecessário dizer que encontrar o equilíbrio certo entre tecnologias avançadas e considerações de custo é uma tarefa desafiadora. É fundamental que a inovação contínua se concentre no desenvolvimento de soluções econômicas que possam ser adotadas por uma ampla variedade de embarcações, incluindo navios menores e aqueles com orçamentos limitados. Essa abordagem permitirá uma participação mais ampla no aprimoramento da segurança marítima e promoverá a adoção de soluções eficazes por embarcações de diferentes tamanhos e capacidades operacionais. Em última análise, aproximando-nos da erradicação da ameaça da pirataria. Agora você já tem uma boa ideia sobre esses piratas modernos. Você acha que penas mais severas deveriam ser aplicadas a quem for condenado por pirataria? Comente abaixo. Não importa a ameaça, a Marinha dos Estados Unidos se mantém como uma força formidável na luta contra a pirataria, demonstrando dedicação inabalável e capacidades incomparáveis. Sua vigilância constante e esforços incansáveis fazem deles um guardião vital dos interesses marítimos, garantindo mares seguros e protegidos para todos. Devemos gratidão aos bravos homens e mulheres da Marinha dos Estados Unidos por seu serviço altruísta e compromisso em proteger nossos oceanos. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar seu like e se você adorou, por favor, inscreva-se no nosso canal. Ao fazer isso, você estará mostrando seu apoio para nós, algo que realmente apreciamos e valorizamos. Fique de olho, pois continuaremos trazendo mais conteúdos divertidos e educativos sobre a Marinha dos Estados Unidos e outros temas marítimos. Então ative o sininho para receber notificações sempre que postarmos um novo vídeo. Obrigado e nos vemos no próximo.